pessoalmente. Comecei a aprender hoje de manhã, ao meio-dia, com a Maria, que conheci, quando me encontrei com ela no Campo Pequeno em Lisboa, e viemos a falar até ao momento em que chegámos aqui. E as pontes foram um dos temas. Talvez nós, obviamente, procuramos coisas, enfim, tentamos procurar coisas que nos façam bem, ou que nos deixem, que nos tragam criem momentos felizes também. O meu momento mais feliz, se tivesse de arriscar, porque eu dizia isso à Maria à hora do almoço, o que é que me faz mais feliz é juntar dois amigos meus que não se conhecem. É mesmo. E isto tem a ver com a forma de olharmos a vida. Aquilo que eu tento fazer é usar matérias-primas que não são tintas, são outras coisas. Que eu aprendi, a primeira experiência, enquanto a palavra não foi usada, mas vou ter que usar, de formação, eu sou merceeiro, portanto, ao trabalhar no retalho alimentar e gerir supermercados, a minha formação sempre foi você, primeiro merceeiro. E fui merceeiro primeiro até em Portugal e depois fui na Polónia, antes de ir para os Estados Unidos. E aquilo que faço é muito interessante, é uma descoberta, continua aqui. Em tudo o que fazemos, tiramos pedaços, trocamos cromos, não é? Quando nos conhecemos, eu tenho um cromo que a Marta não tem, trocamos, e é para a troca. E a nossa caderneta vai ficando mais preenchida. E é uma verdade. Até quando se fala, por exemplo, de gestão, muitas vezes eu tento desacralizar a questão da gestão, estou a tentar escrever uma coisa sobre gestão. Falámos há pouco, falámos da palavra arte, surgiu aqui muitas vezes. Eu, por exemplo, não considero que a gestão seja uma arte, ela é um conjunto de disciplinas. Elas sim, não é? Disciplinas imensas, aliás, cada vez mais prolixa nesse aspecto, porque há novas ferramentas de gestão cada vez mais à nossa disposição, e agora com o advento da inteligência artificial, vamos imaginar, ou não vamos sequer ainda conseguir imaginar, que outras novas disciplinas e matérias e instrumentos vamos ter. Mas, de facto, a gestão é, de facto, essa combinação das disciplinas que nós podemos usar. E acho que a vida, eu vejo assim, tentando responder à pergunta de forma incompleta, seguramente, é esta capacidade que nós temos de utilizar matérias-primas, que são pessoas, nós somos os outros. Eu estou absolutamente convencido que haverá um número infinito, tal como os neurónios no nosso cérebro, que a neurociência tenta explicar. A nossa vida social é também isso. Há uma infinita capacidade ou realidade de ligações que nós não conseguimos identificar onde é que começa uma e acaba a outra, que nos constrói. E eu, quando falo com alguém que conheço há pouco tempo, há coisas que, mesmo sem me perceber, cá ficam. E que vão moldar, melhorar, densificar, alterar, criar opiniões e capacidade de me relacionar com os outros e quando eu aplico isso ao meu trabalho, em termos de performance também, seguramente. Mas esta ideia de sermos nós, que somos os protagonistas da nossa própria vida, somos das decisões que tomamos, mas em boa verdade eu julgo que a magia da vida é aceitarmos que somos o resultado do que fazemos, do que aprendemos e das pessoas, do que aprendemos com os outros e do bom e do mau. E, portanto, pontes é no final isso tudo, não é? A minha ideia de vida é isso, é pontes. Portanto, depois, porquê em Cabrela e porquê no Alentejo, ou porquê nos Açores? Eu estou cada vez mais fascinado, sinceramente, com a capacidade que nós temos e temos aqui dois amigos que muitas vezes encontro em Cabrela e que lá vêm, e eu só ficarei tranquilo quando eles definitivamente mudarem para lá. Já falta pouco, já falta pouco. E, portanto, nós inclusive brincamos e dizemos que temos um Golden especial, Golden Visa, para quem vai para lá, que tem mais a ver com
comunidade. E a festa? E a festa. A festa? A festa. A festa, sempre a festa. Mas os franceses, em francês, para ficar assim mais classe, é o micro-événement, o pequeno evento, a proximidade, os territórios de baixa densidade, essas coisas todas tecnicamente podemos chamar, mas é a proximidade no final do dia. Eu tenho a felicidade de interagir com um grupo económico do qual tenho uma admiração profundíssima, que é o Grupo Nabeiro, e a frase, das centenas de frases absolutamente inspiracionais que poderiam liderar um PhD em gestão no mundo todo, ditas e vividas e exemplificadas pelo comendador Rui Nabeiro, é uma que felizmente, como outras, resistem todos os dias, que é o nosso território é a proximidade. E isto é uma das frases mais extraordinárias e profundas que eu ouvi em toda a minha vida e verdadeiras em relação a tudo o que nos rodeia. É a proximidade. Que dá muita esperança. Não, e é tudo aquilo que nós estamos a perder em relação a todas as dimensões. Todos os problemas, na minha opinião, se podem medir ou se podem quase colocar com um denominador comum, é por redução do denominador do inferior, que é a proximidade. A proximidade está a perder vitalidade, a perder expressão a todos os níveis. Na política, ela transforma-se noutra coisa. Há uma proximidade. Nós estamos próximos das notícias. Não sei se estamos próximos dos problemas, próximos das razões, mas a proximidade está-se a perder. Há um estudo de Stanford, revelado há muito pouco tempo, inclusive que fala de que nós temos menos amigos. É uma coisa estranha. Eu não tinha visto dessa perspectiva e fiquei interessado em explorar isto, que é aparentemente menos um terço daqueles que nos habituámos a ter desde a infância, desde a escola primária, e as novas gerações continuam a ter amigos, mas têm um terço menos amigos do que há umas gerações atrás. Da mesma forma que nós demoramos numa refeição em família, uma refeição à mesa, quando há conversa e quando se consegue juntar todos, que é praticamente impossível, é quase um algoritmo, demora menos 30... Tem 4 filhos. Demora menos... E que tem pouca paciência para mim. Eu percebo. Mas demoramos menos 30% de tempo à mesa do que há 25 anos atrás. Sim. E uma refeição, também fazer uma refeição, por razões que entendemos, não é? Por muitas razões, e a evolução da própria sociedade, as soluções que nos aparecem, o custo dessas soluções, a vida mais urbana do que no passado, é menos de metade, demora-se menos de metade a preparar uma refeição para a família do que há 50 anos atrás. É muito interessante. Eu digo assim, isto tem a ver com a proximidade? Tem a ver com a proximidade. Isto tem tudo a ver com a proximidade. E, portanto, na proximidade, quando eu penso em Cabrela, penso em proximidade. É nós estarmos perto das coisas, perto das pessoas, mesmo que não sejam muitas, elas são uma vividas. terra tão pequenina e o David consegue lá levar as sumidades da literatura, os artistas que estão na berra, cruzar escritores com humoristas e músicos. Temos enganado muita gente. Não, é verdade. Mas tem esse gosto de criar momentos culturais únicos, não é? Sim, são as pessoas que os criam, não somos nós. Certo. De facto, é esta combinação. Estou-me a lembrar de um que tivemos a Maria João Vilés teve uma... Lembrei-me agora pela questão tem aquele livro O Caminho, a entrevista que ela faz ao Papa Francisco. É uma entrevista que passou, não sei se foi na TVI, ela dá um pequeno livro, que é o livro da entrevista. Aliás, é maravilhoso, que ela depois conta na conversa os bastidores dessa entrevista. E há um momento em que ela diz uma coisa que nós percebemos que é verdade para quem
privou com o Papa, ou que nem ouviu falar dele, ou pessoas que privaram com ele e falaram como é que ele era, de uma forma, enfim, menos pública. E ela, no final da conversa com ele, disse: eu tenho a certeza. Portanto, veio de lá um assistente, um padre, pronto, agora às 5 da tarde teve que o levar para a casa de Santa Marta e jantar e deitar-se, descansar, e também foi fantástico também nele. Bom, fantástico. E ele disse: eu tenho a certeza que se o convidasse para jantar, ele estava doido para que eu o convidasse para jantar. Com todo, ela disse isso com todo o respeito, mas é verdade, temos a certeza disso. Mas estava a dizer o quê? Isto a ver a propósito dos meios culturais. A propósito desse livro, convidámos uma mulher de fé, que era a Maria João Avilés, por causa deste livro, da oportunidade de falar dele e do Papa Francisco estar na plena capacidade das suas magistério papal, etc. E o Sérgio Sousa Pinto, que é um homem que não tem fé. E a conversa foi absolutamente extraordinária. Absolutamente extraordinária. Os dois aprofundaram eu penso que o Sérgio Sousa Pinto só se apercebe da conversa mais ou menos a meio. Mas depois ela começa a puxar por ele, não é? E ele teve que começar a dizer umas coisas. É muito interessante, é muito engraçado. E de repente entra, vindo da seara vazia e deserta, o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que se senta no último lugar. Isto é contar uma história. Primeiro, porque nós não o convidámos. Não convidamos ninguém especial, anunciamos que as coisas acontecem, só convidamos as pessoas que se sentam lá. E depois vem quem pode e vem quem quer. E ele veio e é muito interessante, porque ele não se quis sequer sentar, como se quiser, o primeiro-ministro, com certeza, por razão de respeito pelo que representou e representa, convidámos para se sentar. As pessoas lá estão muito bem aqui sentadas lá atrás. E nós estamos numa junta de freguesia que é do Partido Socialista. Aliás, foi até às últimas eleições a única, porque Évora não, Montemor, sempre foi um reduto da CDU. Eu não estou fazendo nenhum comentário da política, mas só. E estava muito curioso, porque estamos a falar de 75% ou 78% da votação ser no Partido Socialista e no elenco da Junta de Freguesia tem esta expressão de apoio. E eu estava a imaginar, pensei assim: epá, a coisa vai correr, se calhar menos bem, vai haver um piropo, não é? Podia acontecer. Embora as pessoas normalmente não acontece. Mas aconteceu o contrário. Foi uma afetividade absolutamente, eu diria, um momento de democracia como aqueles que a gente gostava de ver noutros sítios. Estamos a ver a comunicação social. Que é o respeito pela pessoa, o respeito pelo trabalho. Com alguns comentários, eu não sei, puxou um bocado mais por nós, pá. É coisa, não sei, aquelas coisas que se dizem, não é? E ele também dizia: pois, mas a gente também não somos perfeitos, isto é tudo muito fácil, mas quando se lá está, ele próprio há coisas que queria dizer, mas também não podia. Ou seja, de repente pensamos assim: isto não era tão difícil assim, não é? Se, obviamente é uma utopia, se de facto a proximidade fosse realmente vivida, porque ela representa muitas dimensões, não é questão só física. Em proximidade aos valores, à ética, aos princípios, mas sobretudo pensarmos, e eu curiosamente acho no final do dia que se nós tivermos a capacidade de pensarmos com ambição as coisas, pensarmos com ambição e agirmos, e isso pode ser mal interpretado, mas é assim que eu vejo as coisas, agirmos como se fôssemos, ou como somos, pequenos e humildes, uma pequena empresa, uma pequena startup, uma pequena editora. Eu estou numa grande editora, mas não vivo nada fascinado, bem pelo contrário com isso. Nada, não é? Zangada, não é isso. Mas é assim, é atuar como se fôssemos uma pequena editora. Da mesma forma que o engenheiro Rui da Beira, o comendador Rui da Beira, atuou como se tivesse só 2 ou 3 clientes e já tinha milhares, mas continuava na sua vida a atuar como se tivesse 1 ou 2. Isto o que é a proximidade? Por isso é que ele
pegava no telefone e quando tinha uma lista dos clientes e dos parceiros que faziam anos, era a primeira coisa que fazia de manhã, era ligar para o senhor do café de Arcos de Valdevez e dizer: fala Rui Nabeiro, vou ir a mim, sei que você é nosso cliente, um grande abraço, as maiores felicidades para si e para a família. E portanto, depois, obviamente, criou uma escola. E portanto, dizer assim, isto é impossível fazer no resto da nossa vida? Não. Temos que ser intérpretes disso. Como é que se faz? O David tem este ar muito simples e não se tem a perspectiva, de facto, do trabalho incrível que ele tem feito. E eu gostaria de nomear aqui um trabalho que tem desenvolvido já algumas edições, que é o Alentejo World Heritage Festival. Eu não sei se fui o fundador ou se esteve na fundação, mas gostava que comentasse um bocadinho esta junção de várias artes tradicionais, músicas tradicionais e o trabalho que está a passar para a juventude e para as novas gerações de músicas que são tradicionais e que devemos perpetuar este trabalho cultural. Sim. Não introduzimos a dimensão da música porque ela é de facto uma expressão artística e humana verdadeiramente universal. E através da música também conseguimos atingir outros objetivos e também divulgar livros e autores. Aliás, quando inaugurámos a Casa das Letras, que é um projeto de público completamente gratuito, qualquer público, o orçamento que temos, que é de 12.000 euros por ano, 1.000 euros por mês, e com isso temos que fazer tudo o que nos propomos. E acho que não me queixo, porque isso obriga-nos a pensar sempre nos outros e não fechar portas. A primeira coisa que fizemos foi convidar o Ricardo Ribeiro, fadista, para cantar a sua vida. A Catarina Carvalho, na altura diretora do Piano, disse que ainda existia, assim, com alguma vitalidade, e infelizmente cada vez menos. Ia fazendo perguntas, ele ia falando e ia também cantando. E portanto, e foi um momento absolutamente mágico. Isto foi num sábado, não me esqueço, e nós percebemos o poder da música. Depois eu recebo uma chamada no dia seguinte dele, num domingo, ele vivia em Cascais, e perguntar se eu estava em Cabrela. E eu disse: mas posso ir ter contigo? Eu conheci no próprio anterior. E ele veio e disse: eu senti-me aqui tão bem. Ele, por cima, parece alentejano a falar. Ele é da ajuda. Toda a gente pensa que ele é alentejano. Ele é da ajuda. E o Ricardo disse que era para fazer assim, que não se via daí. E faz sempre assim, os profissionais. E então ele disse assim: sabes, comprei um terreno em Trás-os-Montes e vou lá fazer o meu estudo, e vou lá montar a minha casa, e vou lá montar o meu sonho. E eu, por acaso, até gosto muito dos transmontanos, apesar das minhas origens serem minhotas. Fui uma vez visitar o Reino de Carvalho e fiquei rendido na terra de Estevais, para lá no Mogador. E eu disse: mas é castigo. Mas vais para aqui para trás dos montes. Isto não é nenhuma desconsideração dos transmontanos. Temos um homem que toca, que tem que apanhar aviões, que canta em casa de fados. E ele, de facto, estava a precisar de uma ajuda e de um aconselhamento. Lá vendeu a terra em trás dos montes. E hoje vive em Cabrela. E choro. É uma missão de vida. É um vosso. Se tivesse estudado. Não. Veio e entretanto, ele casou com a Helena Vilarinho, que é também uma cantora de grande qualidade. Tive, aliás, a minha melhor canção do último ao festival, que ficou em segundo lugar. E agora é pai, nasceu um segundo filho, um segundo casamento com a Diana, mas portanto já são lá cabelenses. E isso ajudou-nos a pensar, deu-nos um empurrão grande, começámos a organizar um festival. Chama-se, tem este nome assim em inglês, que é para parecer assim, coisa grande. Alentejo World Heritage Festival. Okay, só realizando as coisas que tenham a ver, expressões musicais que sejam património material da humanidade. No primeiro festival, numa seara, juntámos 1.500 pessoas, isso foi gravado no tempo à RTP, passou 2 vezes. Trouxemos o flamenco espanhol, o Real Flamenco de Barcelona, o Duquendo, grande cantor de flamenco. Pusemos a cantar com, agora toda a gente sabe quem ela é, que ela é de Chelas, a Sara Correia,
quando fala, levanta as pedras da calçada, e que é uma farista que até vento sopra nos nossos cabelos quando ela canta, ela a cantar com o Duquendo, uma coisa extraordinária, e aquela gente toda a dançar, portanto, e o canto alentejano, está sempre presente o canto. E portanto foi a primeira. Depois na segunda edição fizemos Cabo Verde, as Mornas, a Nancy Vieira, misturámos-la também, lá veio o canto. Aliás, fizemos uma coisa com o canto absolutamente extraordinária. Nós vamos sempre para a igreja porque, para além do palco de fora, da rua, depois há uns momentos mais íntimos. E tínhamos um momento de ópera. Agora está a decorrer a ópera aqui em Alves. Ópera, exatamente, de ópera. E a Susana, é a nossa grande, uma das grandes nossas sopranos, Susana Carvalho, desculpem, devia saber, uma grande soprano portuguesa, que canta nos grandes palcos do mundo todo, fez cantou ao piano, e depois abriram-se as portas da igreja, e começámos a ouvir cantar, e aí estava o grupo de canto cá fora. No fundo, estava a dar a ideia, venham para aqui, era a festa, era a fim da festa, não é? E ela vai a cantar pelo caminho, já a cantar a moda, já a cantar canto. E portanto acaba a cantar uma soprano, com aqueles fatos à Teatro Nacional Dom Carlos, com o canto alentejano. Portanto, é esta mescla que é possível fazer. Este ano temos o último, salvo 21 de setembro, foi uma coisa mais prolongada, é a Arte Sacra, porque se celebram os 500 anos da Rainha Dona Leonor. Exatamente. E portanto estamos a fazer Montemor, Cabrela, e vamos acabar em Évora, na Sé, com um concerto de música sacra com os Lágrima, que é um dos grupos mais extraordinários de música sacra portugueses, e vamos querer encher a Sé de Évora. Portanto, basicamente a ideia é que à volta disto, à volta de uma ideia de proximidade, de livros, de autores, de uma forma muito próxima, nunca com distância, não é? Os eventos têm essa característica. As pessoas comem todas no mesmo sítio, músicos, técnicos, artistas, autores, e conversam. E isso é de facto... Eu já lá estive e é mesmo assim, e vale imensa pena de quem puder aproveitar estes eventos do David, não só neste festival, que de facto vão ser artistas fenomenais. Aquele concerto a caminho foi brutal, ali naquela pracinha, foi extraordinário, completamente sério. E os eventos que faz na Casa de Letras, Beds and Books, em que leva sempre autores uma vez por mês, penso eu, em que abre à comunidade e é possível levar autores de renome, grandes vultos aí da literatura nacional e internacional, pelo que eu tenho ideia, e ter uma audiência muito simpática com quem podem colocar questões e essa proximidade eu também gostaria de ter hoje, colocarmos questões, mas estamos em cima da hora e vamos ter um pequeno cateringzinho e resta-me agradecer imenso a sua participação de todos e chamar os oradores ao palco para agradecer e dar um pequeno uma foto final. Boca? Onde está o Boca? O Boca não, o Boca não. Nós tiramos. Exato. Acho que o David se deve sentir lindamente. São